tema do nosso debate é se o ladrão que se arrependeu na cruz foi para o céu naquele exato dia ou se Jesus estava falando de um dia futuro. É sobre isso que nós estamos debatendo aqui. E para falar desse assunto tão interessante, desse texto tão polêmico, estamos recebendo hoje pastor César Cavalcante e pastor Ezequiel Gomes. Bom, antes de irmos para o intervalo e finalizarmos aí a programação pela rádio, nós estávamos falando aqui sobre a questão da alma. Apocalipse. Pastor César levantou a questão de Apocalipse capítulo 6. Paulo cita também lá em Filipenses 1:23, falando que ele queria partir, estar logo com o Senhor. Bom, tem vários textos que a gente poderia citar aqui, mas também, pastor César, existe uma objeção que alguns até me mandaram aqui a respeito de Jesus não ter ido naquele dia e nem ter levado o ladrão que está salvo, né, para o céu naquele exato momento, João porque 20, quando né? quando Jesus ele ressuscitou, Maria foi tocá-lo e tal, e ele disse, não me toque, eu ainda não fui para o meu pai. Então, como é que a gente pode interpretar isso, né, principalmente os nossos ouvintes que estão com dúvida nesse assunto? E, claro, é uma objeção que é feita pelos adventistas, né, aos evangélicos. Eu tava dando graças a Deus porque o Ezequiel... Mas debate bom com o terceiro tempo mesmo. Ele não citou esse texto, né? Esse texto aí é um problema. Mas eu vou resolver esse aí, vou tentar, né? Okay. Trabalhar essa questão, porque é realmente difícil, né? E aqui vieste, amigo. Boa! Aqui vieste, amigo. Mas eu quero só reforçar, eu não quero fugir do Mateus 20, João 20 não, certo. Mas só reforçar, porque eu disse que há um paralelo entre Apocalipse 6 e Apocalipse 20, falando que aqui não é um texto que representa Abel ou coisa parecida, mas que a fala é a mesma. Ó. Versículo 9. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentaram. Em Apocalipse 20, havia ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Então é exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, eu queria que o Ezequiel, vou resolver a questão aqui do tal, mas eu queria também a resposta dessa questão aqui, tá? Bom, vamos lá. Jesus disse para a mulher, parece que foi para Maria Madalena, salvo engano, né? Depende da versão, né? Não me toques, não me detenhas. Acho que a melhor saída ali é não me detenhas, né? Porque eu não subi para o meu pai. Acontece que, como eu disse há pouco, a Bíblia diz que Deus fica nos céus dos céus. Deus, o Pai, ele habita nos céus dos céus, né? E a gente está falando do paraíso, que não é os céus dos céus. Eu sei disso por conta da revelação da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Lá fala que coloca o paraíso no terceiro céu. E por si, isso já responde a questão. Então, ele não foi... Não diz o último, diz o terceiro. Né? Exatamente. Ele é só na ressurreição de Cristo, que acontece 3 dias depois daquele evento, da cruz. Aliás, nem é na ressurreição, é só na glorificação do corpo de Cristo. Na ascensão de Cristo, que acontece no 40º dia desse evento, é que ele vai estar à direita de Deus, o Pai. Mas ele não prometeu para um ladrão que ele estaria à direita de Deus com ele. Ele prometeu ao ladrão que estaria naquele dia no paraíso. Então, o fato de Jesus ter ido até o paraíso com o ladrão, reaberto a porta do paraíso a partir da sua morte e reinaugurado o paraíso a partir desse ladrão arrependido, isso não atrapalha em nada a questão dele não ter subido para o Pai, já que nós estamos falando de locais diferentes. Okay. O que acontece? É isso mesmo? Assim, o problema é que esse texto de João 20 impõe a narrativa tradicional da leitura de de Lucas 23. Não sei por que eu tô com Mateus na cabeça. Toda hora você fala. Ela é, na verdade, bem ampla a dificuldade. Porque, ainda que se possa fazer uma certa diferença entre o paraíso e o céu onde Deus está, na verdade existem leituras bem mais tranquilas de se fazer essa divisão. Porque o que acontece? Você tem o céu atmosférico, esse céu azul que a gente vê aqui. Você tem o céu sideral, né, o espaço, enfim, as galáxias, estrelas e tal. E você tem o terceiro céu, que seria o lugar onde Deus está, que é a mesma coisa que o paraíso. E o fato de Jesus dizer que ele não tinha subido
de fato é um problema. O que algumas pessoas querem tentar explicar isso aí é que assim, tipo, Jesus não tinha subido depois da ressurreição, não estava falando nada na forma de alma antes, porque tem um pouco desses tipos de problemas, assim. O fato é, entretanto, que Jesus positivamente afirma: eu não subi ao Pai. E aí, claro que se você quiser dizer, não, mas ele subiu em forma de alma, aí é uma inferência totalmente humana e totalmente particular do intérprete, tá? Outra coisa, a glorificação de Cristo me parece que não acontece no fim dos 40 dias, mas na própria ressurreição. Quando ele atravessa a parede. Quando eu falei glorificação, depois eu falei ascensão. Ah, perfeito. Mas eu acredito que a glorificação acontece logo imediatamente. Na ressurreição. Isso, exatamente. Mas tudo bem, mas seja como for, os textos apocalípticos, eles de fato não são textos simples, mas eles também não socorrem a noção da imortalidade da alma. Quando a gente lê o relato ali do quinto selo, se diz assim: vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó grande Senhor, soberano e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completassem o número dos seus conservos. A ideia é que, inclusive, as almas estão lá dormindo, literal. É interessante isso. Ainda que exista uma cena de que elas clamam, mas continuem dormindo aí, tá? Se você for tomar literalmente, inclusive, você teria exatamente a noção do repouso, que é o mesmo verbo do sono, da alma dessas pessoas. E o que acontece? O texto, obviamente, ele retoma um pouco da experiência de Abel, que ele também é morto um pouco nesse contexto como o primeiro Marte. E fica um pouco implícito, obviamente não é uma coisa explícita, que Abel é fiel a Deus na sua oferenda e Caim não. Em função disso, Caim mata Abel. E aí o sangue dele clama. Mas, obviamente, que isso é uma coisa meio figurada, assim, pelo menos na nossa leitura, entende? O de Abel, sim, claro. Isso é uma coisa bastante óbvia. Assim, e pra gente, o Apocalipse, por mais que tenha um contexto, uma linguagem um pouco mais psicodélica, vou chamar assim, sem querer desrespeitar o texto, é um pouco mais vívida, assim como você tem monstros, estrelas que caem na terra, ou gafanhotos que são super não sei o quê. O texto apocalíptico, ele se permite um pouco essa linguagem que a gente entende que não é equivocada ou errada, mas a gente entende que é uma linguagem simbólica para fazer referência à realidade espirituais. Você entende que a palavra alma na Bíblia é polissêmica? Óbvio, sem sombra de dúvida. Ora ela representa a pessoa, ora o coração, ora a vida, um monte de coisa. Ok. Eu fiz uma pergunta para o pastor César, quero fazer uma para o pastor Ezequiel. Uhum. Pastor Ezequiel, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 8, temos um tema bem utilizado aqui pelos imortalistas, que é dar noção, quando Paulo fala aqui, eu vou ler: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Perfeito. Não dá ideia de imediatismo aqui? Ele acaba de morrer, deixa o corpo, ou seja, sim, a parte material sobrevive à morte do corpo e ele vai direto para o Senhor. Perfeito. Seria essa a interpretação majoritária da igreja evangélica. Esse é um texto difícil, assim como você fez uma pergunta bem difícil para o César, você guardou uma difícil para mim também. Mas o que acontece? Em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, verso 9, tem um texto bem legal lá. Diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então a ideia aqui que Paulo tem é que o ser humano é mortal, o ser humano não é imortal, como se pudesse confiar de si mesmo, que tem uma natureza imortal, que logo que morre não morre, já está ali, etc. e tal. Entretanto, a linguagem de Paulo em 2 Coríntios 5 e também em Filipenses 1 e outros textos correlatos dão um pouco dessa impressão, sim. E, em geral, como que a gente entende essas questões? A gente entende que, como a morte é um sono inconsciente, a perspectiva de quem morre é basicamente a perspectiva de você desligar a sua consciência, como você desmaiar, né? Todo mundo que já desmaiou possa ser que se enxergue nessa situação. Você toma um tiro e você desmaia imediatamente. Vamos dizer que você é um salvo em Cristo. 1 segundo depois, você ouve a voz da última trombeta e você ressuscita e você está com ele. Esse período entre a sua morte e a ressurreição, ele pode demorar 1 milhão de anos. Mas na perspectiva de quem está inconsciente, é a mesma coisa que você dormir 10 horas da noite, não sonhar, não lembrar, não sentir nada e acordar às 6 da manhã. Você tem a perspectiva, você fechou o olho e você acordou, mas passou uma quantidade de horas ali. Fenomenológico. Então a gente entende, exatamente, então a gente entende que
Paulo está fazendo uma referência a uma esperança que eu também tenho, mas não na forma do tipo, eu morro, mas não morro, daí eu saio do meu corpo, eu não preciso de ressurreição, e mesmo quem não vai ressuscitar, quem não vai ser salvo também tem a mesma experiência e coisas do tipo, entendeu? Ok, pastor César. Agora, vamos lá. Veja que interessante, né? Como a pessoa vai para o texto bíblico, mas ele já está comprometido com uma visão, que é o que acontece aqui quando o Ezequiel lê Apocalipse 6. Então, Apocalipse 6 fala de Abel? Não fala nada de Abel. Ele fala do pessoal da grande tribulação. Pode ter algum tipo de link, algum tipo de referência, não sei o que lá. Olha, eu vou entender que pode, tá tudo bem. Mas não fala primariamente de Abel. Ele tem que ser sincero, não fala. Perfeito. Ok. Por que pro Ezequiel ele está citando Abel? Porque existe um texto bíblico que diz que o sangue de Abel, mesmo morto, ainda fala. Uhum. Só que lá, ele não fala... Esse texto que eu tô falando é Hebreus. Uhum. Esse texto de Hebreu, quando fala que o sangue de Abel fala, ele tá falando no sentido do bom testemunho de Abel. Perfeito. E não que o Abel está reivindicando vingança ou coisa parecida. Mas aí o Ezequiel quer colocar o Abel lá em Apocalipse 6 para dizer isso aqui não é literal, porque o Abel, o sangue dele fala, não sei o que lá. Então, quer dizer, é uma hermenêutica que eu chamo de Thundercats, que tem a visão além do alcance do texto. Mas o texto não diz isso. Eu vou concluir o meu argumento, bom, que é o seguinte, ó. Aí ele vai lá na palavra, porque o texto, é verdade, o texto diz assim, ó. Então, cada um deles foi dado a vestidura branca, porque eles falam, até quando que vocês vai vingar a nossa morte, tal, que eles foram decapitados na grande tribulação. E são salvos. Aí ele fala assim, cada um deles foi dado a vestidura branca, não sei o quê, e disseram para que repousassem ainda mais um pouco de tempo. Aí ele pega o repouso, porque a doutrina adventista chama-se sono da alma. É o psicopanismo. Então, ele vai dizer assim, o repouso é literal. O repouso é literal. Todo o texto é simbólico, não sei o quê, tá falando de não sei o que lá. Só que aparece repouso. Opa, então o repouso, esse aqui tem de ser literal. Só que essa palavra repouso, que é a palavra anapau, que é uma variação do anapausis lá e tal, essa mesma palavra, por exemplo, ela aparece aqui em Coríntios capítulo 16, versículo 18, dizendo assim, trouxeram refrigério ao meu espírito. Então o Paulo está dormindo? Quando ele dorme, ele fica tranquilo? No capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios fala assim, por isso nós nos sentimos confortados. Esse conforto significa que ele está dormindo? O capítulo 1, versículo 20 de Filemão diz assim, irmão, receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração. O reanimar o coração é porque ele dorme. Quer dizer, então é literal quando... Então ele fala assim, não, esse texto não pode ser literal, não sei o quê. Repouso, opa, aqui é literal. Esse aqui é literal. O resto não é literal. Então tem de decidir. Se você interpreta o texto como literal, aí não tem muita escapatória para você. Perfeito. Agora, se você interpreta o texto todo como alegórico, então por que você não alegoriza o anapausis? Perfeito, o seu argumento é perfeito, César. Entretanto, você comete os mesmos erros que você supõe em mim. Que eu acuso. Exato. Porque qual que é o problema, César? Eu tenho os meus pressupostos a assumir e acessar o texto de Apocalipse, sem sombra de dúvida. Você tem os seus pressupostos a acessar o mesmo texto e os textos, por exemplo, de Lucas 23, 43. Porque você também lê um monte de coisa ali que não tá. Assim como Abel não está em Apocalipse 6, não tem alma em Lucas 23. E eu não coloquei alma, você que colocou. Não. Você colocou porque você defende. Você falou assim, óbvio que tem que ser a alma aqui, porque não, como é que ele iria para o paraíso no mesmo dia? Mas então, o que acontece? É verdade, por exemplo, que o termo repouso, ele pode significar conforto, um monte de outras coisas, porque é da natureza da língua. Por que a teologia é uma coisa complexa de se discutir? Porque cada vírgula de cada tema, cada palavra pode ser entendida de múltiplas formas. A própria palavra Deus pode significar o diabo, porque é o Deus desse século. A palavra Deus pode significar o homem, vós sois deuses. E pode significar um outro Deus que é falso, que nem sequer existe, mas que na cabeça de alguns existem, que algumas nações seguem e que no fim são demônios. E é a mesma palavra no final das contas. Então o que acontece? A teologia ela é complexa por causa disso e todos nós fazemos da mesma forma, César. Todos nós lemos algumas coisas de forma mais literal e outras de forma mais simbólica. E isso todo mundo faz. E é importante que o telespectador entenda isso.
Algumas passagens lidas mais literalmente podem favorecer uma ideia de imortalidade da alma. Outras passagens lidas mais literalmente podem desfavorecer a ideia da imortalidade da alma e vice-versa. E aí, obviamente, por que um entende que é imortal e outro que não? Porque os pressupostos de um são mais fortes numa direção do que do outro em função de milhares de compromissos. E todo mundo faz a mesma forma. Quais são os princípios básicos, basilares assim, da hermenêutica? Então você toma... Claro que o principal, né? A Bíblia interpretava a si mesmo, não sei o que, tudo bem. Mas você toma o texto como literal sempre que possível. Ok. Então a primeira leitura do texto é sempre literal. Mas por exemplo... Quando não é possível... Perfeito. Tipo assim, a parábola de Jotão. Não dá. Você olha pro texto e fala, isso aqui é uma fábula. Isso. Porque não é que eu creio em fábulas, eu creio não sei o que lá, eu quero espiritualizar. Não, mas um espinheiro fala. Então a parábola de Jotão eu tenho de entender de outra forma. Agora, você fez esse exercício em Apocalipse 6? Não. Fiz. Você foi ao texto... Não, porque assim, ó, você tá dizendo... Eu diz assim, você vem pro texto com seus próprios pressupostos. Você também. Eu vou, mas quando eu fiz isso? Lá é para entender Lucas 23. Então, a mecânica que tá diferente. Porque, por exemplo, ó, você veio ao texto de Apocalipse com a sua compreensão de sono da alma, não sei o que e tudo mais. Aí você quer fazer valer... Você fala que o texto não é literal, mas essa palavra aqui é. Aí eu detectei isso, eu falei, é verdade, mas todo mundo faz. Tudo bem. Repouso. Mas vamos lá. Se a gente pegar o texto sempre como sendo literal, quando der, com humildade, olhar o texto e falar assim, olha, para mim o texto é literal. Então eu vejo a Bíblia, para mim a Bíblia diz o que ela está dizendo. Ela quer dizer o que está escrito, na primeira camada. Não dá. Quando não dá, não tem como. Então, quando não tem como, eu tenho que me humilhar e dizer assim, tem que ter outro jeito de entender isso aqui. Perfeito. Isso aqui é a verdade. Mas eu tenho que ter um outro jeito de entender isso aqui. Isso é o que eu faço lá em Lucas 23. Mas não é o que você faz aqui em Apocalipse 6. Veja bem, César, entendeu? Eu concordo. Aí você me acusa de fazer igual você, mas não é. Sim. E eu concordo 100% com você. E a grande discordância entre eu e você é que, para mim... Não é possível ler literalmente Apocalipse 6. Até porque todo o contexto do capítulo todo dos selos e das trombetas não pode ser lido literalmente. Por qual razão não pode? Porque você tem cenas ali dentro, por exemplo, de uma estrela caindo no céu, caindo na terra. Você não tem como ter isso literalmente acontecendo. Por exemplo, a existência continuar a existir se o Sol caísse na Terra ou se uma outra estrela caísse na Terra. Não tem como ser literal esse tipo de imagem, entendeu? Claro, assim, e também lá em Lucas 23, para nós não é possível fazer aquela leitura de que aquilo ali é uma alma por todas as implicações que a gente falou no começo do debate. Então, o remédio aí, né, que eu tô falando é que o princípio basilar da hermenêutica é que a Bíblia diz o que ela está dizendo, perfeito. Se essa conta não fecha, então, então aqui eu vou ter que entender dessa forma. Mas eu não posso fazer o mesmo texto como sendo simbólico e literal ao mesmo tempo. Perfeito, César. A ideia ou é literal ou não perfeito. é. A ideia de que ali se fala do repouso da alma é só uma coisa interessante para que vocês que leiam o texto de forma muito literal entendem que ali está literalmente a ideia de que eles estão repousando. Não quer dizer que eu acredito que é metade simbólico e metade literal, entendeu? É só para demonstrar que se você vai fazer a leitura literal, que elas estão clamando, gritando, que elas estão vivas, eu etc., mostrei elas estão dormindo. Eu mostrei textos bíblicos onde a palavra repouso isso, aí você tem razão. Não é exatamente o sono de você Perfeito. deitar e dormir. Textos bíblicos mesmo. Perfeito. Agora, se você interpreta o texto, a perícope de Apocalipse 6, como sendo figurada, você tem a obrigação de entender esse texto como sendo figurado. Eu concordo, então, não é... eu concordo contigo. Você está totalmente correto nesse aspecto. A discordância aqui, César, simplesmente ela vai na direção de que o texto, em função de todo o seu contexto, na nossa visão, não é literal. E o fato é, por exemplo, se o termo de Apocalipse, Apocalipse e o texto ali, o repouso, ele tem múltiplos possíveis significados. Perfeito. Mas sono é um deles. Ou seja, a leitura de que ali existe sono da alma é uma das possíveis interpretações. Mas não pode vir primeiro. Se você assume que não é literal. Eu até concordo. É isso, se você quiser dizer que é uma coisa meio... Mas é isso, eu creio que Jesus Cristo disse, conforme ele sempre disse, em verdade te digo,
hoje estarás comigo no paraíso, e que como ele vai fazer isso é uma outra discussão, mas eu não posso, se isso é um problema pra gente, eu não posso colocar o problema que a gente tem para entender isso à frente do que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse para o ladrão, para o bom ladrão, o ladrão arrependido, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como isso se processa, aí a gente vai ler textos, entender, mas isso é o que Jesus disse. Eu não posso invalidar o que Jesus disse por causa da minha teologia. Aliás, foi isso que Jesus Cristo condenou em Mateus capítulo 15, que a gente invalida palavras de Deus por causa das nossas tradições. A lei de Deus, enfim. Muito bem, gente. Estamos chegando aqui ao final desse super debate que envolveu escatologia, soteriologia, e a gente aprendeu bastante com os nossos dois convidados. E eu queria já agradecer a sua audiência, agradecer a toda a equipe, a produção da Rádio Musical, ao pastor César, ao pastor Ezequiel, a todos os nossos queridos irmãos que compartilharam, os nossos amigos aqui, alunos que estão mandando mensagem. Deus abençoe a todos. Um beijo para minha esposa Irmã Rose, meus filhos, Augusto e Isabela. E vamos para as considerações finais. E aí vocês têm a liberdade de dizerem e divulgarem as redes sociais. Fique à vontade. Pastor Ezequiel, por favor. Bom, primeiro de tudo que eu não nego absolutamente nada do que Jesus disse, nem Lucas 23:43, nem em nenhum outro lugar. Obviamente que a gente vai ter um pouco de distinção, de compreensão a respeito do que ele quis dizer e como que aquilo vai se concretizar ou não. E, por exemplo, Jesus fala em outros momentos, Jesus falou muitas coisas, né? Jesus fala que Deus pode destruir o corpo e a alma no inferno. Então tome literalmente também. Não negue o que Jesus disse. Jesus disse, por exemplo, se você não crê em Moisés, você não pode crer nas minhas palavras. Moisés ensinou que em função do pecado humano entrou a morte. Paulo vai dizer depois isso claramente. Em função do pecado existe a morte. Como que seria possível um ladrão imortal? Não é possível isso acontecer. Inclusive, o próprio Jesus Cristo, que é, de fato, em essência imortal, na sua essência divina e tudo mais, ele, particularmente, se fez homem para morrer pelos seres humanos. Exatamente partilhando daquela experiência. Quando, inclusive, Isaías fala dessa experiência da cruz profeticamente, né, antes que acontecesse, Isaías declara: derramou a sua alma na morte. Que é o que de fato Jesus estava fazendo. Como que não é uma coisa do tipo assim, ele estava demonstrando a imortalidade da sua alma, porque Jesus não morreu, o ladrão não morre, ninguém nunca morreu, independentemente de qualquer coisa. Não é essa a narrativa. Então, desta maneira, a gente rechaça em absoluto a leitura tradicional de Lucas 23:43. A nossa leitura é absolutamente plausível em função do texto. Jesus pode perfeitamente ter prometido naquele dia que estará no paraíso, e assim vai acontecer. Jesus é perfeitamente correto e verdadeiro naquilo que diz, não temos nada para dizer em contrário. Você pode me seguir lá no canal Vem Senhor Jesus no YouTube. César, obrigado pelo espaço. Rodrigo, prazer conhecê-lo. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Ezequiel. Pastor César, fica à vontade de fazer as considerações finais, divulgar as redes sociais, por favor. Ezequiel, eu não quis ser desrespeitoso com você. Não foi em nenhum momento. Porque é maravilhoso conversar com você, às vezes as pessoas falam, não é muito grosso, não sei o que, tal. Não é essa a minha intenção. Você foi perfeito. Às vezes eu sou um pouco mais visceral no debate, mas não quero ser confundido isso com falta de ética ou respeito, enfim. Aliás, a gente nem tá falando de um texto, de um assunto salvífico aqui. Não é um problema. Enfim, tem irmãos que eu considero como irmãos na história da igreja que defendem, por exemplo, que a alma morre e tal, tá tudo bem. Mas eu, conquanto eu não entenda isso, mas sei que não tô aqui falando de alguém que vai pro abismo por causa disso, tá? Mas o fato que ele fala assim, não é possível um ladrão imortal, sim, irmão, tem muito ladrão que vai herdar o reino de Deus, cara. Muitos que receberão a imortalidade depois da morte, como aconteceu com esse ladrão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios fala assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, tais fostes alguns de vocês. Então tem sim, todo imortal, todo mundo que vai receber a imortalidade, pecou. Eles são pecadores. Claro. Né? O céu é um lugar de pecadores justificados. Então, não acho que é um problema essa questão dele. Até porque os passos que ele passou ali atrás, se você for com um olhar mais de soteriologia para o texto, primeiro, o temor de Deus caiu sobre ele.
Depois ele reconheceu o seu próprio pecado, ele cerceou o outro bandido, dizendo: você não teme a Deus? Você não teme Deus? Parece que ele, então, ali está temendo. Uma coisa que parece que não acontecia antes, você está fazendo agora. Então, eu acho que não é esse um grande problema, né? Mas um ladrão imortal, como assim? Essa conta não fecha. O que mais vai ter lá é ladrão imortal, meu irmão, lá na eternidade. Não, lá na eternidade, sim. Se o nosso ponto de vista é se esses ladrões arrependidos e bandidos e adúlteros, não sei o que lá e tal, imortais, né, que receberão a imortalidade, será que essa imortalidade é garantida no day after, no minuto, na sequência da morte, ou só depois do que você chama de descanso, do sono da alma, né? Perfeito. Então, é essa questão. O Adventismo crê numa dupla ressurreição. A ressurreição, primeiro, é que eles são como holistas, né? Não encaram assim, mas então primeiro esse eu imaterial passa a existir, depois a ressurreição do corpo, alguma coisa assim. É meio estranho, mas é um prazer falarmos a respeito da palavra de Deus. Também te acho um cara muito inteligente, biblicamente sagaz ali, saca os textos com rapidez. É legal conversar com gente assim. Eu tô aquém nessa capacidade sua, mas e com respeito, né, mútuo, é muito, muito interessante. Continuo defendendo que Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, que é a leitura tradicional, básica do texto. Que Deus abençoe. Quem quiser me seguir, o César Cavalcante, em qualquer rede, e no YouTube o canal é César Cavalcante. Vai começar agora o Férias com Teologia, para quem estiver assistindo dentro do mês de junho ou julho, agora nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de julho. É um curso da FTB, você paga vintão para participar, tem material didático, aula ao vivo, mentoria, grupo enfim, tem tudo, certificado e tal, por apenas R$20. Quem já é aluno da FTB paga só 10. Para isso, vai lá no link da bio, no Instagram, ou chama aí no 7511 11 São Paulo, 9 na frente, e aí sim, 7511-3385, teu nome, tracinho Férias. Sejam bem-vindos, com certeza vai ser uma benção. Muito bem. Você foi privilegiado por assistir ou ouvir este super debate aqui na Rádio Musical FM ou pelo YouTube, e nós agradecemos a sua audiência.